começar? A gente vai dar, na verdade, introdução a essa parte aqui da álgebra relacional. Tá? Então, meia aula aí a gente vai fazer de matéria mesmo, e depois as outras meia aula a gente vai ver alguns exercícios, principalmente de forma normal. Se vocês quiserem depois já ver para a parte de correção, a gente faz correção ou a gente corrige alguns aí, tá? Bom, álgebra relacional, pessoal, é uma álgebra o quê? Nada mais, nada menos que vem da matemática, né? Então, todo o conceito de SQL, quando o Code propôs que o modelo relacional funcionaria dessa forma, de como ele é hoje, né, já era da matemática, então não mudou nada. Muita coisa que a gente vai ver aqui vem da parte de conjuntos, que é o que vocês já viram nas disciplinas anteriores aí de matemática, correto? Bom, como indica o nome, álgebra relacional é uma álgebra de expressões envolvendo relações. A partir de uma ou mais relações de um banco de dados tomados como operandos, outras relações podem ser progressivamente construídas através de operandos especiais, sendo o resultado de uma consulta sobre um banco de dados. Uma consulta, portanto, é uma expressão da consulta sobre o banco de dados, né? Alguns operadores básicos foram propostos para o Code. Se lembrarmos que a relação de conjuntos matemáticos, né, no caso aqui no nosso caso, tuplas. Esses operadores essencialmente manipulam conjuntos e estão em 4 categorias. Então aqui a gente vai ver, né, alguns propósitos que o Code já tinha feito quando ele pegou e montou o modelo relacional, né, quando ele estudou. Logicamente, esse estudo foi feito antes da criação dos bancos de dados em si. Correto? Isso daqui, então, a gente pode considerar que foi o projeto, certo, de um banco de dados relacional. Operadores convencionais sobre conjuntos são união, subtração, interseção e produto cartesiano. Esses 4 operadores aqui a gente vai ver como eles funcionam. Operadores que removem a partir de uma relação, o operador que elimina linhas, que seria a seleção, e o operador que elimina colunas ou atributos, que seria a projeção. Tá? Quando a gente estuda o Oracle, por exemplo, realmente a Oracle ele fala justamente em seleção e projeção. Tá? Quando você vê um livro oficial Oracle, ele vai falar sobre isso, seleção e projeção. Então a Oracle, ela pegou justamente o que? Da fonte, da álgebra relacional, para manter a documentação dela. Tá? E muita coisa a gente vai ver que é possível fazer no Oracle que outros bancos de dados não fazem, utilizando operadores de conjuntos. Tá? Um operador especial ρ, que é representado por esse Bzinho aqui, permite renomear um esquema de relação essencialmente para permitir expressar de forma não ambígua operações envolvendo altos relacionamentos. Se não me engano, a gente não vai ter exercício, mas a gente vai ver isso daqui em SQL, o autorrelacionamento que vocês já conhecem. Lá na modelagem, a gente vai ter que transferir esse conhecimento para o SQL. Tá? Aqui a gente tem algumas notações e a gente precisa ficar familiarizado. Por quê? Porque na álgebra relacional ela trata isso daqui e isso. Então, letras do final do alfabeto para denotar relações. R, S, T, U, V, X, Z. Algumas letras no final do alfabeto vão representar relações. Isso daqui basicamente vão ser as nossas tabelas. Letras do início do alfabeto para denotar atributos, A, B, C. O atributo que vocês já conhecem lá no modelo entidade relacionamento vai ser o mesmo atributo daqui. Então, tudo que é A, B, C, D, E, no começo do alfabeto, vai representar atributo. Ainda não. Mas aqui é só representativo. Na hora da gente transformar em modelo relacional, em tabela realmente, aí pode. Tá? A letra grega θ é usada para denotar um dos 6 operadores de comparação. Tá? Então, quando a gente vê θ, o símbolo de θ, vai ter algum dos operadores. Qual deles é o exercício que vai mostrar para a gente? Qual é o que a gente tem que utilizar.
Correto? Bom, a união é representada por esse símbolo aqui, ó, R e S. RS é final do alfabeto. É representado, então, para denotar relação. Relação R, união, relação S. É uma relação que contém as tuplas que estão em R, em S ou em ambas. Se a tupla está presente em R e em S, ela só aparece uma vez na união. Ou seja, lembram-se de como a gente comentou sobre a parte de tupla lá no modelo entidade-relacionamento? A tupla é uma representação de uma linha inteira. Então, nesse caso, a união vai comparar as suas tuplas. Correto? De R e de S. Exatamente. Na união ele vai querer achar o que, basicamente? Assim, só o que as duas têm em comum. Os que as duas têm em comum. Aliás, os que as duas têm em comum não. A união das duas. Então, eu tenho tupla A1, A2 e A3. Certo? Na minha relação R. A1, A3, na minha relação S, vai ter A1, A2 e A3 sem repetição das tuplas. Se eu tiver, aqui a gente vai ver, ó, já vamos colocar no Excel aqui. A gente vai ver em exemplo, tá? Só uma pergunta. Oi. Essa parte da que a gente vai aprender, ela é mais focada quando a gente for fazer bolsa. Então, SQL. Exatamente. Cara, ela é muito legal. Isso daí é o seguinte, pessoal. Álgebra relacional, ninguém vai cobrar para vocês, tá, fazer um programa. Nenhuma empresa vai testar vocês em álgebra relacional. Mas você entendendo álgebra relacional, você vai entender como o SQL se comporta. Sabendo como ele se comporta, você tem capacidade do quê? De fazer queries melhores. Por quê? Fazer query todo mundo sabe, mas boas queries é que não se sai bem. Pouca gente sabe. Justamente por quê? Porque a álgebra relacional é ela que te dá essa visão. Tá? Então eu tenho lá. Vocês já tiveram isso. É a parte de conjunto. Tá? Mas na verdade é o quê? É mais reforçar. Tá? RS. Então, eu tenho aqui as tuplas A1, A2 e A3. Eu tenho aqui no meu S A1, A3 e A5. Com a união das minhas tuplas, daqui dos meus conjuntos, a união faz o quê? Ele vai pegar o que eu tiver em R mais o que eu tiver em S, juntar tudo e não repetir. Eu tenho A1 nas duas? Tenho. Então, o meu resultado, o A1 vai para lá. Eu tenho o A2 nas duas? Não, mas a união vai ter. O resultado está aqui. O A3 tem nas duas? Tem. A3 vem para cá, sem repetição. E o A5? Eu só tenho um em S, não tem? O A5 vem para cá. Então, a união entre R e S, eu tenho esse resultado aqui. Ó. A união das tuplas, com exceção da repetição. Tudo bem? Legal, a gente vai ver exatamente isso. Essa operação primitiva também requer, como operadores, tabela união compatível. Tabela união compatível, pessoal, basicamente a gente pode interpretar como os nossos tipos. Na aula passada que a gente viu de Access, a gente não viu que a gente tem que classificar o nosso dado? Se ele é do tipo texto, a sua união compatível só pode ser texto, tá? Tecnicamente. Diretamente, vamos dizer assim. Dá para a gente pegar e mudar. Se o seu conjunto S for inteiro, o seu conjunto R precisa ser inteiro também. Então, precisa ter a mesma compatibilidade de tipos. Correto? Se tiver vários tipos na dupla, a outra dupla tem os mesmos tipos. Exatamente. Tem que ser exatamente o mesmo tipo. Se não for, você tem que então compatibilizar. Exatamente, para ele poder comparar, senão ele não consegue fazer a união. Tá? Bom, a tabela resultante possui a mesma quantidade de colunas que as tabelas originais e tem o mesmo número de linhas, no máximo igual à soma das linhas das tabelas fornecida como operandos.
que as linhas são comuns entre ambas, as tabelas que aparecem uma única vez o resultado. Então aqui, ó, nesse caso eu tenho o meu A e nesse caso eu tenho o meu B, né? Que seriam representados aqui, na verdade, por RS, ficaria melhor aqui. O A e B a gente comentou que era atributo. RS, vamos supor que isso daqui seja. A união de RS é o conjunto de todas as tuplas, menos as repetidas. Tá? Uma pergunta muito idiota. Se na união que você fizer tudo for igual, não dá nenhum tipo de erro. Não. Tá. Não. Se o A for exatamente igual ao B, ele vai só mostrar o resultado de uma delas. Tá? A união, ela tira a repetição. Tá? Pode ser representado, então, ó, A união B ou B união A, que não tem interferência nenhuma em inverter esses resultados, essas operações. A intersecção R intersecção S, aqui é invertido. É a relação que contém as tuplas que estão em ambas, RS. Então, a intersecção agora sim, eu só vou ter as tuplas que realmente foram o quê? Encontrados nas duas. Correto? Aqui é o contrário. Em vez de eu estar juntando todas, agora eu só vejo o que eu tenho de igual para ter o resultado. Nesse caso aqui, ó, a representação de RS, eu só tenho o resultado do que eu tenho aqui nas duas. Tranquilos? Agora aqui o efeito que A união B é igual a menos B, tá? Isso daqui são o que? Algumas representações que podem ser feitas em cima da intersecção, que é a mesma coisa, não vai mudar o seu resultado. Ou A união B igual a intersecção B, desculpa aqui, tá? Igual a A união B menos A menos B menos A, é a mesma coisa, não muda. Diferença, R diferença S. Contém as tuplas que estão em R, porém não estão em S. Observe que R diferença S é diferente de S diferença R. Então aqui agora é um menos o outro. Esse vai ser o meu resultado. Correto? Só de um dos dois. De um para outro. Tá, ó. Então aqui, ó, de um para outro. O que eu tenho o quê? O A1 eu tenho no R e eu tenho no S. É a diferença. Eu não tenho, então, o A1 no meu resultado. O A2 eu tenho em R e não tenho em S. O A2 seria para o meu resultado. O A3, a mesma coisa. Eu tenho em R, mas não tenho em S. O A3 viria para o meu resultado. Ah, desculpa, tem, ó. Então, esse cara também já era. Eu só teria o A2 como resultado. Certo, assim não viria porque ele está em S e o se está em S. Exatamente. Aí vem aquela diferença. R, diferença S. Se fosse o contrário, daí só seria o A5. Isso, exatamente. S, diferença R, o meu resultado é diferente, vocês concordam? Agora é desse que eu estou tirando desse. A1 está em S e está em R, não vai para o resultado. A3 está em S e está em R. O A5 está em S, mas não está em R. Aqui o A5 seria o meu resultado. Isso aí é left join, Ainda não. Ainda a gente não chegou nisso. A gente vai chegar a isso em produto cartesiano, que vai ser o inner join. Mas isso é o princípio? Ainda não. Vai ser o produto cartesiano, que vai ser o inner join. Aqui em álgebra relacional não existe left e right. Tá? Só existe o inner, só você precisa trabalhar com o inner. E é isso que é o legal. Por quê? Porque o banco de dados engana a gente no comando. No fundo, ele está fazendo o que a álgebra está mandando. Tá? Por isso que quem aprende álgebra, cara, você vai fazer construções boas. Tá? Você vai saber o que o banco está trabalhando na real. Correto? Bom, agora aqui, ó, R de A e R de B, S de A e S de B. A gente tem esses exemplos. Isso daqui é a minha dupla. 1 e 2, 3 e 4. É a minha linha. 3, 4, 5 e 6 e 5 e 8. O meu conjunto R e o meu conjunto S. Ó. R união S.
R união S. 1, 2. Então, aqui, ó. 1 e 2. 3, 4. 3, 4. Opa, mas eu não tenho 3 e 4 no S também? Tem. A união não repete a tupla. Então, 3 e 4 vai ficar do mesmo jeito aqui, porque ele já existe no resultado. 5 e 6 e 5 e 8, 5 e 6 e 5 e 8. Ó, os dois estão aqui. Ó. Isso é o meu resultado da minha união. Beleza? Intersecção. Ao contrário agora aqui. Eu só tenho 3 e o 4 de tuplas aqui, ó, entre R e S, que são o quê? Comuns. Correto? Eu só tenho o 3 e o 4, então, na intersecção do R e S, como resultado. E a diferença? R, diferença S. 1 e 2, 3 e 4. 1 e 2 eu tenho em R, mas não tem em S. Beleza, 1 e 2 está vindo para cá, ó, como resultado. 3 e 4 eu tenho em R e eu tenho em S. Então, esse cara aqui anulou esse daqui. Então, eu só tenho o resultado de 1 e 2 entre R, diferença S. Tranquilos até aí? Beleza? Beleza. Projeção. Projeção. É representado por π aqui, ó. Tá? Constrói uma nova relação a partir de R, contendo apenas atributos. Observe que as tuplas duplicadas devem ser eliminadas ao se fazer uma projeção. Eu tenho R de A e R de B, S de A e S de B. Como se eu tivesse, então, tabela R, atributo A, tabela R, atributo B. Tabela S, atributo A e tabela S, atributo B. Aqui eu tenho uma projeção, olha o símbolo aqui da projeção. De quem? S. S, então eu só vou pegar isso daqui. Ó. Eu estou limitando a minha coluna somente a A, aliás, a projeção A. Então, estou limitando mais ainda, ó, só isso daqui, ó. Tá? 3, 5 e 5. 3 e 5. E cadê o outro 5? Não repete. Ele não me transformou isso daqui agora na minha projeção como se isso daqui fosse a minha tupla. Agora é só esse pedacinho a minha tupla. Legal, eu não tenho repetição na projeção. Então, o meu resultado é somente 3 e 5. Tudo bem aí? Beleza. Geralmente indicada pela literatura, letra π, né, o símbolo π, produz um conjunto onde há um elemento para cada elemento do conjunto de entrada, sendo que a estrutura do membro do conjunto resultante é definida dos documentos de operação. Pode ser entendida como uma operação que filtra colunas em uma tabela. Então, a projeção elimina ou representa colunas. Correto? Aqui é uma coluna, ó. Aqui é outra coluna, e aqui é outra, e aqui é outra. Quem manda? Aqui, ó. Primeiro, a minha relação. Segunda, o meu atributo. Relação S, ó. Olha o S aqui. Atributo A. Olha o atributo A só aqui, ó. Tudo bem? Isso é a projeção. Exemplo. Vocês vão ter uma tabela disso daqui, ó. Funcionário. Se a gente aplicar essa álgebra aqui relacional, projeção de NM-Func de funcionário. Funcionário é quem aqui, ó, o nome da minha tabela. Ó, o nome da minha tabela. NM-Func é meu campo. NM-Func aqui, ó, meu campo. Projeção é o meu símbolo. Eu só estou pegando, então, a coluna NM-Func. Beleza? Qual é o resultado disso? O resultado seria somente isso daqui, ó. Aplicando essa álgebra aqui, né, a gente teria essa parte de resultado. Tranquilos aí, pessoal, projeção? Sim? Seleção ou restrição, indicada pela letra sigma, tá? Que é esse daqui, ó. É uma expressão booleana do tipo C, booleana C,
do tipo R de A, tá? θc, lembrando, esse θ aqui é uma representação de qualquer símbolo, e é o exercício que vai indicar para a gente o que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui vai ser a nossa seleção, ou θ. É uma constante do tipo A que queremos comparar com o atributo A de uma linha R. Então, seleção do C de R é uma relação que inclui unicamente as linhas de R, a quais C é verdadeiro. Se a gente tivesse a expressão, então, aqui, ó, a minha relação S, eu tenho a minha relação S, ó, que é isso daqui. Correto? Onde B seja maior ou igual a 6. B, eu estou comparando isso agora. Legal? Esse cara é maior ou igual a 6, o 4? Não, não é maior ou igual. Esse cara aqui é maior ou igual a 6? Opa, peraí. Não, peraí. É maior ou igual, tá certo, eu confundi com menor ou igual. Esse cara aqui, ó, o B, ele está comparando o B. É maior ou igual a 6? É, esse cara é. E esse cara aqui, o 8, é maior ou igual a 6? É, esse cara é. Resposta 5 e 6 e 5 e 8. Isso daqui, ó, é a minha tupla, não é? É a minha tupla que vai para o resultado. Por quê? Posso estar variando um atributo. Você está comparando um atributo. Mas quem está indo para o resultado é a tupla. Compara a coluna, Exato, por quê? Se no caso ali daquela tabela funcionária que você mostrou, se eu estivesse procurando pelo número, eu ia me mandar aí o número, o matrícula, o nome, a data e o resto. Exatamente, por quê? Se fosse no caso aqui da seleção, né? Se você estiver usando esse símbolo aqui, aí você mandaria todos os atributos. Nesse caso aqui, a gente não está restringindo colunas, a gente está restringindo linhas, é seleção. É por isso, então, que o resultado é da tupla, ó. 5 e 6 e 5 e 8. Firmeza aí? Sim? Legal. Expressões booleanas mais complexas envolvendo AND ou OR de operandos do tipo R de A podem ser avaliadas através de expressão de união e intersecção. Mas, para simplificar a notação, vamos admitir que C, expressões booleanas arbitrariamente complexas. Aqui a gente vai ver com mais de uma condição, que é o E, depois, se não me engano. Agora aqui, ó, nós temos o quê? Tá? O meu conjunto R e S. Beleza. Nós temos aqui agora seleção e projeção. Seleção aqui, ó, e projeção aqui. Ó. Beleza? Projeção, na verdade, é aqui, ó. Tá? Aqui é o π. Beleza. O que a gente vai fazer primeiro? S. Analisar esse cara aqui. S, ó, que é o que ele está pedindo. B é maior ou igual a 6? Vamos analisar o nosso B aqui, ó. Tá? B é maior ou igual a 6? 4 é maior ou igual a 6? Não. 6 é maior ou igual a 6? Sim. 8 é maior ou igual a 6? Sim. Até aqui, esse resultado aqui, ó, a seleção, ele daria 5 e 6 e 5 e 8, não é? Igual a gente viu antes. Agora eu estou aplicando o quê? A projeção de B. A projeção de B é somente o quê? A coluna. Coluna B aqui da minha S, ó. Então, o meu resultado é somente 5 e 6 e 5 e 8. Aliás, 6 e 8. 6 e 8 como resultado. Primeiro aplico seleção para depois a projeção. Quem sabe SQL é select, from e where está aqui dentro já. Correto? Então, álgebra relacional tem tudo a ver, mas tudo a ver com seleção de dados. Aprendeu isso, você vai aprender a seleção de dados. Não tem como não saber. Tá? Vamos lá. Indicado pela letra sigma, né, é uma operação para qual um conjunto inicial fornecido como argumento produz subconjunto estruturalmente idêntico, mas com apenas um elemento do conjunto original, que atende a uma determinada condição, também chamada de predicado.
A seleção pode ser entendida como uma operação que filtra linhas de uma tabela e é também uma operação unária, já que opera sobre um único operador de conjunto. Se eu tenho mais uma vez o exemplo daquela tabela de funcionário, tá? Funcionário é a minha tabela, M igual, sexo igual a M, eu vou comparar essa coluna aqui, ó. Aliás, isso daqui. Tá? Tudo que for sexo igual a M, é igual a M, é verdadeiro, 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 falso, falso. Ó. Isso daqui é F. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. O resultado vai ser todas essas colunas, tá? Todas essas, a dupla inteira, com o sexo igual a M. Então aqui, ó, se reduziu para essa parte aqui, ó. Tudo que tem sexo igual a M vai ser com resultado. Só que aqui eu não filtrei nada de coluna, ó. Então vai vir todas as colunas para você. Correto? Aqui, ó. Seleção de sexo igual a M de funcionário. Só a projeção de selecionar a coluna? Só a projeção que seleciona a coluna. E a seleção seleciona a linha. Aqui, ó, o resultado não tem nenhum sexo igual a F. Então ele tirou as linhas do meu resultado. Tudo bem? Beleza. No caso de queremos descobrir o nome completo e data de emissão e todos os funcionários do sexo feminino existentes na empresa, será necessário combinar uma projeção com seleção. Isso porque decidimos projetar colunas desejadas diretamente a partir de uma relação de funcionários, estaremos considerando também os elementos sexo masculino que não queremos. Nesse caso aqui, como seria, né, essa parte? Eu tenho, como seria o desmembramento? Eu tenho todo o meu conjunto, ó, tá, das minhas tuplas, representando sexo masculino e sexo feminino. Apliquei a seleção de F, sexo igual a feminino aqui, ó. Eu somente tenho 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 no meu resultado. Depois eu aplico a projeção. A projeção de quem? Nome, data de admissão. Nome e data de admissão, ó, dessas 3 linhas. Correto? O que acontece então? Na hora da gente aplicar um comando select, o que ele faz primeiro? Oi? Exato. Mas aqui, ó, entre colunas e linhas, o que ele filtra primeiro? As linhas. O comando select, vocês vão ver que é o seguinte. Notepad. Ele vai ter esse formato aqui, ó. Select. O campo que eu quero, campo 1, campo 2. From, a tabela que eu quero. Where, a condição que eu quero. Tá? Condição 1, condição 2. O que ele faz primeiro aqui? O from, que é a origem do meu dado. Depois o where, que é o que eu quero selecionar de linhas. Para depois ele executar o select. A álgebra relacional ele não faz isso? O select funciona do mesmo jeito. Primeiro, a origem do dado que ele tem que achar seria a relação. Segundo, filtro de linhas. Terceiro, filtro de colunas. Correto? Beleza aí, pessoal? Bom, aqui aplicando, né, em uma tabela, sexo igual a F agora. Ó. De todos essas tuplas, eu só tenho 3 sexos igual a F. Para depois aplicar uma projeção de NM func dt ADM. Eu tenho só isso daqui de resultado. Tá? O NM func e o dt ADM das 3 linhas selecionadas anteriormente. Então, na hora de ele aplicar a SQL, pessoal, o banco de dados, é feito passo a passo o negócio. Não é feito tudo de uma vez. Ele tem que quebrar todas essas ações. Do jeito que está sendo aqui, ó. A álgebra relacional, ela quebra em pedaços a nossa consulta. E é assim que vai funcionar no SQL também. Tá? Assim, a expressão que atende nós objetivos. Primeiro, relação funcionário. Seleção de sexo igual a F.
Ó, aqui os parênteses, ó. Tá? Primeiro os parênteses mais internos são resolvidos, para depois os mais externos. Depois que ele resolveu isso, projeção de NM, func, DT, ADM, do resultado que já existe. Pois é. Pois é. Bom, por esse motivo dizemos que álgebra relacional é uma linguagem procedural, já que requer alguma definição quanto à ordem em que os operadores são realizados. Linguagens em que apenas mencionamos o resultado desejado sem fazer menção a alguma forma como isso deve ser feito em chamadas linguagens não procedurais. Tá? Se eu tenho a álgebra relacional como uma linguagem procedural, a SQL também vai ser procedural. Tá? Entre aspas, porque numa tecnologia de banco de dados a gente já consegue intervir em resultado com a própria linguagem do banco. Tá? Então, isso eu considero pelo menos meia verdade. Bom, produto cartesiano. A gente não faz toda a modelagem lá do banco, separa ela em várias tabelas, aplica a forma normal, e o seu banco de dados vai ter lá 5, 10, 15, 20 tabelas, correto? As tabelas armazenam dados diferentes. Legal, mas nem sempre a sua consulta vai estar em uma única tabela, vão estar em várias. Para álgebra relacional, quando eu tenho esse problema, é onde a gente vai aplicar o tal do produto cartesiano. Tá? Produto cartesiano, R, cartesiano S. É uma relação obtida concatenando-se cada linha de R com cada linha de S. Isto é, os atributos do produto cartesiano são os atributos de R seguidos pelos atributos de R. Se houver coincidência nos nomes em algum dos atributos de R e S, a forma conveniente de distingui-los deve ser usada. R de C, S de C, R de A, R de B e assim sucessivamente. Eu não posso ter atributos com o mesmo nomes em duas relações do cartesiano. Tá? Se R possui N atributos e K linhas, e S possui M atributos e uma linha, então R de S possui N mais M atributos e K vezes L de linhas. Aqui, pessoal, é uma relação muito simples. Eu tenho aqui, ó, a concatenação e a multiplicação de todas as linhas da primeira relação com todas as linhas da segunda relação. Primeira relação, R de A e R de B. R de A e R de B. S de A e S de B. S de A e S de B. A e B não são iguais entre R e S. Na hora que eu monto o meu produto cartesiano, é por isso que eu tenho que pegar e colocar o R.A na frente e o S.A na frente. Eu não posso ter A e A aqui, não tem jeito. Isso representa o resultado de uma consulta das tabelas tabulares. Exato. Isso. No SQL seriam duas tabelas que eu estou fazendo a junção. O produto cartesiano. Agora, 1 e 2, 3 e 4. 1 e 2, a primeira linha da primeira tabela multiplica-se por a primeira linha da segunda tabela. 1 e 2, 3 e 4. 1 e 2, 3 e 4. A primeira linha da primeira tabela multiplica-se pela segunda linha da segunda tabela. 1 e 2, 5 e 6. 1 e 2, 5 e 6. A primeira linha da primeira tabela multiplica-se ou concatena-se com a terceira linha da segunda tabela. 1 e 2, 5 e 8. 1, 2, 5 e 8. Legal, não tenho mais nenhuma, são só 3 linhas aqui. Eu tenho 3 resultados na primeira parte, que seria essa. Agora, a segunda linha da primeira tabela multiplica-se ou concatena-se pela primeira linha da segunda tabela. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Beleza aí? A segunda linha da primeira tabela multiplica-se ou concatena-se pela segunda linha da segunda tabela. 3, 4, 5 e 6.
3, 4, 5 e 6. E finalmente, a segunda linha da primeira tabela concatena-se com a terceira linha da segunda tabela. 3, 4, 5 e 8. 3, 4, 5 e 8. Esse é o resultado do quê? Do meu produto cartesiano total. É isso daqui. Tudo bem? Fácil. Quanto mais linhas eu tenho em ambas, mais resultado ele vai me gerar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 3 vezes 2, duas linhas da segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados. Correto? Se eu tiver uma terceira tabela fazendo cartesiano, vai ser a primeira linha da primeira tabela vezes a primeira linha da segunda tabela vezes a primeira linha da terceira tabela. E assim vai, pessoal. O cartesiano, tecnicamente, ele não tem um fim. Ele é infinito. Legal? Beleza? Isso nós fizemos o quê? A junção. Então, resultado, produto cartesiano de duas relações. Legal aí? Legal. A notação geralmente adotada, né, na forma conjunto 1, cartesiano conjunto 2, para representar a operação binária indicado bem a sua natureza. O resultado do produto cartesiano de duas tabelas é uma terceira tabela contendo todas as combinações possíveis entre os elementos originais da tabela original. Essa tabela resultante possuirá um número de colunas que é igual à soma das quantidades de colunas das tabelas iniciais e o número de linhas igual ao produto dos números de suas linhas, ou seja, o número de linhas da primeira tabela vezes o número de linhas da segunda tabela. Portanto, se fizermos o produto cartesiano da tabela A, que possua 4 colunas e 10 linhas, com uma tabela onde existam 3 colunas e 7 linhas, o resultado ficará 4 mais 3 igual a 7 colunas, que é o conjunto de todas as colunas. E 7 vezes 10 são 70 linhas. Isso daqui, então, é mais ou menos o resultado que vocês vão ter. Lógico, em exercício, pessoal, eu vou pegar e colocar 2 e 4, 5 e 2, não vai ser tão grande assim. Numa máquina, a gente pode pegar e simular, realmente quantidade gigantesca. Mas para a gente, é mais para a gente entender. Assim, cada linha dessa tabela corresponderá à concatenação de uma linha da primeira tabela com a linha da segunda. O produto cartesiano não é muito usado como um fim. Ou seja, dificilmente estaremos interessados em saber quais são todas as combinações possíveis entre as linhas, pois essa utilidade prática desse tipo de conhecimento é muito discutível. Lá no SQL, dificilmente a gente faz isso. Aliás, na minha vida, eu só usei 3 vezes esse tipo de recurso do produto cartesiano. É muito difícil, mas a gente tem alguns argumentos. O produto cartesiano, então, é uma base para a gente utilizar as outras coisas. Tá? Nesse caso, tipicamente será necessário executar a seleção, lembrando-se, a seleção ela faz o quê? Restrição de linhas, projeção, restrição de colunas, sobre o resultado do produto cartesiano, de maneira a destacar combinações inválidas entre as tabelas originais. Agora esse cara aqui, ó. Eu tenho funcionário cartesiano cargo. Então, entre a minha tabela funcionário e cargo, eu faria o quê? O cartesiano de todas as linhas, de todas as linhas entre funcionário e cargo. Depois, eu tenho o quê? Ó, funcionário.cd cargo igual a cargo.cd cargo. O que ele está fazendo aqui? Da tabela cargo. Ou seja, ele está eliminando linha ou coluna? Linhas, então é seleção. Faltou um símbolozinho aqui de seleção, tá? Depois eu ponho. Depois que eliminou linhas, agora eu quero fazer o quê? Eliminar colunas. Somente nome, NM, func, DT, ADM, VA e salário vão para o meu resultado. Correto? Bom, aqui, ó, entre funcionário e cargo, ele vai fazer um cartesiano, que seriam todas a primeira linha da primeira tabela, vezes a primeira linha da segunda tabela, vezes a segunda linha, terceira e assim por diante.
a segunda linha da primeira tabela vezes a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta da segunda. Somente. Então, primeiro é o produto cartesiano, ele faz para tudo. Mas ele não existe. Não, internamente. Internamente. É internamente. Mas para você resolver as consultas, você vai ter que fazer para todos. Tá? Então, ó, ficaria uma lista enorme. Não vai caber aqui. Tá? Mas, enfim, tem ponto que está representando que tem mais tuplas aí que foram geradas. Depois ele está fazendo o quê? A seleção. Funcionário.cd cargo igual a cargo.cd cargo. Funcionário.cd cargo é esse cara aqui, ó. Cargo.cd cargo é esse cara aqui, ó. Ele vai falar, olha, esse é igual a esse, beleza, fica na tabela, fica no resultado. Esse igual a esse, fica no resultado. Esse igual a esse, fica no resultado. No produto cartesiano, pessoal, aqui, ó, esse, o C3, é igual a C1? Não. Na seleção ele vai fazer o quê? Tirar esse cara aqui, ó. C3 é igual a C3? É. Esse cara aqui ele vai manter. C3 igual a C7? Não. Esse cara aqui ele vai tirar fora, ó. E assim sucessivamente. Ele só vai pegar o que é igual entre um e outro. Por isso que as consultas, dependendo como elas são feitas, ficam pesadas. Quanto mais joins, quanto mais junção de tabela a gente fizer, mais vai ser demorado as nossas consultas. E tem jeito de fazer ela mais rápido? Tem. Desnormalizando a tabela. Oi? Olha, dependendo do servidor, ele não trava. Se um Oracle, por exemplo, ele estiver bem configurado, cara, você configura tempo de execução. Deu lá 1 minuto e meio e não retornou, o próprio Oracle vai lá e corta. Por quê? Porque ele sabe que não vai voltar resultado. Certo? Então não cai. Se ele estiver bem configurado, até o SQL não cai. Dá para configurar. O padrão cai. Aí você tem que ir lá tecnicamente configurar isso daí. Tá? O SQL já tem algumas proteções básicas. Não é tão fácil assim fazer ele cair também. Mas dá para você aprimorar mais ainda. Tá? E deixar ele não cair de jeito nenhum. Depois que eu apliquei a minha seleção, vem a minha projeção. O resultado agora, ó, é bem mais reduzido. Eu só quero um NMFunc, o DT-ADM e o VR salário. Eu só tenho isso daqui de resultado agora. Correto? Bom, aqui então, ó, ficaria essa expressão. Tá? Ó, seleção de funcionário.cd cargo igual a cargo.cd cargo. Ó, vocês estão vendo esse circunflexo aqui? Isso daqui é o E. Tá? Ou end. E sex igual a M. De funcionário cartesiano cargo. Depois que ele fez essa expressão aqui, aí sim ele vai fazer essa. A projeção. NMFunc, DT-ADM, VR salário. Firmeza aí, pessoal? Legal? É desse jeito, então, que sempre a operação de álgebra relacional vai trabalhar. Isso é select, a gente está vendo select aqui, basicamente. Já. Obviamente, um banco de dados ele não sabe ler isso daqui. A gente transforma isso daqui em comando, só isso, e mais nada. Tudo bem? O E, pessoal, é representado pelo circunflexo. O O é o contrário, tá? É como se fosse um Vzinho. Então, é só essa diferença que tem entre os dois. Tá? Junção. Nessa operação, comparamos duas colunas do mesmo tipo, de R e S. Por exemplo, R de A e S de B. Mesmo tipo, pessoal, é o mesmo tipo de dado. Se ele é inteiro em uma coluna, vai ter que ser inteiro na outra. Tá? Se a comparação for verdadeira, selecionamos a linha correspondente ao produto cartesiano. A junção de θ é denotada por R, junção S. Atenção, atenção. Somente sem o pipe aqui, ó, ele é cartesiano, ó. Com o pipe aqui, ó, ele é junção.
Tomem cuidado nessa representação. Tá? Só isso, e mais nada. R de A, junção S de B. A junção de θ de duas relações é, portanto, um subconjunto do produto cartesiano que pode expressar pela identidade. Ou seja, para eu utilizar a junção, eu preciso do cartesiano. O cartesiano, pessoal, é base para todas as operações que vão envolver o quê? Mais de uma tabela. Então, eu preciso saber como o cartesiano faz, depois do cartesiano aplicar as outras operações. O igual, maior, diferente, menor, maior. Correto? R junção S igual, tá? R cartesiano S, R de A, θ S de B. Opa, o que é esse θ de B aqui? O θ a gente não comentou lá no início, que é qualquer uma das operações? Legal, então o exercício ele tem que dar para você qual é a operação que vai representar o θ. Tá? Vamos utilizar outra relação para exemplificar a junção de θ. Seja uma relação T com esquema de BCD. Aqui então, ó, a gente tem uma outra tabela, uma outra relação, T. T, U, V, X, Z, está no final do alfabeto. BCD, legal, está no começo do alfabeto, ela é o quê? Um atributo. Tranquilos até aí? Então, R junção T, R de B maior ou igual a T de D. R de B maior ou igual a T de D. Esse cara aqui, ó, é a nossa relação de θ. Ele está mandando a gente fazer uma operação, uma comparação de maior e igual. Então, vamos lá, ó. A gente tinha o R de A e R de B, S de A e S de A e S de B. Isso daqui já é conhecido, que a gente viu nos outros exercícios. Agora, a gente tem o quê? Um T. Uma outra relação aqui, ó, como se fosse uma outra tabela. Tabela T, de B, C, D. O que eu preciso fazer entre eles aqui? Cartesiano. Esse A aqui, ó, ele quer o quê? R de T, não é? Então, eu vou pegar esse cara aqui, o R, e eu vou pegar esse cara aqui, o T. Cartesiano entre eles. R de A, de 1 e 2, 2, 3 e 6. 1 e 2, 2, 3 e 6. 1 e 2, 1 e 2, 4, 7, 8. 1, 2, 4, 7, 8. Vocês estão vendo que isso daqui é o quê? Cartesiano mesmo, não é? Beleza. 1 e 2, 3, 2 e 1. 1 e 2, 3, 2 e 1. Tranquilos até aí? Beleza. R e T, ó. R e T. Agora, por que eu não precisei colocar aqui R de A? E o resto tem R de B, T de B, T de C e T de D. Só tem um A entre essas duas relações. Ó, o meu T não tem a relação A, então não precisaria. Agora, o B tem, ó. O B tem, então eu preciso mostrar para ele da onde é a origem. R, T de B, B tem, ó, e B tem. Não é errado, mas não é necessário. Então também não seria necessário colocar B, C e T. Isso, exatamente. Se esse cara aqui não é necessário identificar com R de A, esse cara aqui também, como eu não tenho C no R, não precisaria. Como eu não tenho D no R, esse cara não precisaria também. Não é errado, mas se não é necessário, sem problemas, legal. O R de B e o T de B, beleza. A gente está comparando, por quê? Porque os dois têm Bs, então tem que identificar qual é a origem. Agora aqui, ó, maior ou igual. R de B e T de D. R de B é isso daqui, não é? E T de D, não é isso daqui? Maior ou igual. 2 é maior ou igual a 6? Não. 2 é maior ou igual a 8? 2 é maior ou igual a 1?
essa linha aqui, essa tupla, então, vai para o resultado. 4 é maior ou igual a 6? Não. 4 é maior ou igual a 8? Não. 4 é maior ou igual a 1? Sim. Esse cara aqui vai para o resultado. O que vai para o meu resultado? A tupla inteira. 1, 2, 3, 2, 1 e 3, 4, 3, 2, 1. Olha o resultado aqui, ó. 1, 2, 3, 2, 1. Depois embaixo, né? 3, 4, 3, 2, 1. 3, 4, 3, 2, 1. Tudo bem aí? Isso porque, pessoal, a gente fez com maior igual. E se fosse com igual aqui, ó, seria outro resultado, vocês concordam? Basicamente, R de B e T de D. 2, 2, 2 e 1. Exatamente, ia dar 0 de resultado pra gente. 0 linha, 0 colunas. Ele só não aparece nada ou ele dá uma mensagem de Ele não aparece nada. Ele vai aparecer as colunas, mas sem nenhuma linha. Tá? Pessoal, entendidos aqui? Sim. Sim? Bom, aí ele vai fazer o quê? A explicação que a gente comentou. Primeiro, produto cartesiano, para depois fazer o quê? A comparação entre as duas colunas. Isso daqui é basicamente o que a gente fez. Bom, a junção B. O que ele está fazendo aqui? A cartesiano B, para depois fazer uma seleção de chave de A igual a chave de B. A junção, pessoal, ela pode ser definida por qualquer símbolo θ. O que o θ apontar aqui para mim, ó, o que eu tiver em θ, isso daqui vai apontar o que eu tenho que fazer. Isso é a junção. Beleza? Legal. Existe um cara que se chama junção natural. Quando θ é um operador de igualdade, o resultado do produto cartesiano terá duas colunas idênticas, R de A e S de B. Ou seja, a junção pode ser qualquer símbolo que o θ apontar. A junção natural sempre vai ser o operador do quê? Igualdade. Sempre que eu tiver uma coluna igual a outra, é junção natural. Correto? É só isso de diferença. O resto é a mesma aplicação. Por exemplo, isso daqui, ó. Se eu fizer uma junção natural entre R e S, e eu quero... até aqui, beleza. Não, é só isso mesmo. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. A junção natural da tabela R e T acima sobre as colunas R de B e T de B. R de B e esse cara, ó. E T de B é esse cara aqui, ó. A junção natural. 2 é igual a 2? Verdadeiro. 2 é igual a 4? Falso. 2 igual a 3? Falso. 4 igual a 2? Falso. 4 igual a 4? Verdadeiro. 4 igual a 3? Falso. O que eu vou ter de resultado? 1, 2, 2, 3, 6 e 3, 4, 4, 7, 8. Exatamente, a junção natural. Você concorda que a junção natural sempre uma coluna de resultado dela vai ser igual a outra? É igualdade. Então eu não preciso fazer o quê? Repetir no meu resultado. A coluna. Então a junção natural já vai tirar o quê? Já vai tirar a coluna repetida. Tudo bem até aí, pessoal? Olha, em meia aula, vamos dizer, uma aula e meia, era isso que a gente tinha que ver. E, na verdade, a gente até terminamos, basicamente. Isso daqui é, na verdade, um resumo do que a gente viu. Tá? O único que a gente não vai ver, basicamente, é atribuição. Renomeação a gente vai ver depois em SQL, isso daqui em SQL, isso daqui também. Mas, para os exercícios, a gente não vai precisar. Correto? Depois vai vir os exercícios de álgebra, que aí eu faço na aula que vem com vocês. Certo. Tem aí, pessoal, dúvidas? Não tem um símbolo para junção natural? O junção natural, ele vai ser igual. Quando ele fala aqui, ó, que no enunciado, na verdade,
Ele vai falar junção natural de R de A e S de B. Você vai ter que saber que é igualdade entre esses dois caras. Então, não vai ter um símbolo, ele vai falar no enunciado, exatamente. Correto? Beleza, pessoal. Então, com isso terminamos a parte teórica de álgebra relacional. E agora a gente volta lá nos exercícios de forma normal, caso a gente tenha alguma dúvida. Difícil álgebra relacional? Tranquilo, né? É mais relembrar um pouco do quê? Da parte de conjunto que vocês já estudaram. Tá? E, logicamente, associar algumas coisinhas aí. Né? Exatamente. Aí não tem jeito. Você vai ver o símbolo, você vai aplicar, certo? Às vezes a seleção você vai pensar que é a projeção. É só ver o símbolo e aplicar certo. Isso daí é normal. O importante é o conceito, que vocês fixem isso daí. Tudo bem aí? Bom, 8h30. Dá pra gente pegar e tentar ver alguns exercícios que vocês não fizeram. Dá pra eu dar um tempo para vocês fazerem e já depois do intervalo fazer.